eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Esse assunto que eu vou falar, ele é tão mencionado na Bíblia. Eu acredito que ele é tão mencionado na Bíblia. Se ele é tão mencionado na Bíblia, tem alguma razão, tem algum porquê. Esse tema que eu vou falar aqui hoje, a Bíblia menciona ele de Gênesis a Apocalipse, quase. Nós vamos ver isso, pastor Levers. E se a Bíblia menciona tanto, é porque é importante a gente fugir dessas coisas. Vamos lá. Sei que você já está aí curioso para saber sobre o que vamos falar nesta manhã, né? Separei aqui pelo menos uma meia dúzia de porções bíblicas relacionadas a esse tema. E quero que você abra a sua Bíblia. Vamos lá. Primeiro livro de Timóteo. Obrigado, irmã Conceição. Primeiro livro de Timóteo. Certamente nesta manhã Deus vai falar conosco. Essa palavra nesta manhã é uma palavra pastoral. Receba ela como uma palavra instrutiva, como uma palavra exortativa, como uma palavra de Deus para o seu, para o meu, para o nosso coração. Amém? Louvado seja Deus. Eu vou mudar o texto. Esse versículo que iríamos ler agora, vamos lê-lo mais na frente. Vamos para Gálatas. Gálatas capítulo de número 5, versículo 19. Gálatas 5, 19. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Versículo 21, a primeira palavra é o objeto do nosso estudo nessa manhã. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Dessas muitas obras da carne, que vai tirar muitas pessoas do céu, eu quero hoje tratar com os irmãos sobre a inveja. Você pode repetir comigo? Inveja. Mais uma vez, inveja. Amém. Essas obras da carne, mencionadas aqui em Gálatas de 19 a 21, são várias. Elas não são do Espírito, são obras da carne, e ela desvia o homem do céu. Queridos, enciclopedicamente falando, fui ao dicionário para buscar a definição de inveja. E parafraseando as palavras do nosso amigo Aurélio, inveja
é o desejo de possuir um bem que pertence a outro. Inveja é também um sentimento de inferioridade, sentimento de desgosto diante da felicidade do outro. Inveja é também um sentimento de cobiça da riqueza, um sentimento de cobiça do brilho e da prosperidade alheia. A inveja é o desejo constante que algumas pessoas sentem ao almejar a todo custo as conquistas da vida alheia. Inveja é desejar o que o outro possui ou realiza. A inveja, ela está intimamente ligada ao ciúme, no momento que produz desgosto ou tormento ao indivíduo que almeja possuir algo que pertence a outro indivíduo. Tenho certeza que todos nós aqui, em algum momento da vida, já foi vítima da inveja, ou invejou alguém. Acho que ninguém de nós todos que está aqui, ninguém de nós todos que está aqui nesta manhã, em algum momento da sua vida, não foi invejado ou, por algum descuido, invejou alguém. Inveja, querido, é a pessoa, ou inveja não é a pessoa querer um carro igual ao seu. Inveja é a pessoa querer o seu carro. Inveja não é a pessoa querer um cargo igual ao seu, pastor Lúcio. É a pessoa querer o seu cargo. Inveja não é a pessoa querer estar em um lugar semelhante ao seu, é querer estar no seu lugar. Inveja não é a mulher querer um marido igual ao seu. Inveja é a mulher querer o seu marido. Inveja não é o homem querer uma mulher igual à sua. Inveja é alguém querer a sua mulher. Inveja é isso. Certo escritor, Tomé Champlin, ele diz que a inveja é uma das maiores demonstrações de mesquinharia humana, causada pela queda no pecado. Ele ainda diz que os invejosos chegam a fazer campanhas de perseguição contra suas vítimas, as quais, na maioria das vezes, não têm qualquer culpa por haverem despertado tal sentimento nos invejosos. Ele continua dizendo que geralmente os mal-sucedidos têm inveja dos bem-sucedidos. Essa é uma tentativa decidida para compensar pelo fracasso, glorificando ao próprio eu e procurando enxovalhar a pessoa invejada. Está baseada, portanto, na mais pura carnalidade. E a Bíblia já define esse pecado como pecado ou como obra da carne. Esse escritor ainda continua dizendo que muitas vítimas da inveja já descobriram que a melhor maneira de evitar o invejoso é fugir dele. É fugir dele. Isso é uma verdade. A melhor maneira para você se livrar ou evitar o invejoso é fugir dele. Só que você haverá de vir no transcorrer dessa minha fala que
A maioria das vezes, eu posso dizer, não só a maioria, mas sempre, o invejoso vai ser uma pessoa que está do seu lado. Quem está lá em São Paulo não vai invejar você aqui. Hoje, com as redes sociais, e com o fato de estarmos expostos no mundo todo por meio da internet, até existe a possibilidade de alguém de longe invejar você. Até existe. Mas, na maioria das vezes, o invejoso, pastor Claudemiro, ele está do seu lado. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Uma pessoa bem-sucedida não pode abandonar o seu sucesso somente para satisfazer o invejoso, tornando-se um fracassado com ele. A inveja tem sido motivo para muitas histórias pervertidas, para muitos dramas humanos. Nós veremos a seguir. Para você ter uma ideia, além da insegurança, além da baixa autoestima, o sentimento de incapacidade e a sensação de injustiça são características comuns dos invejosos. Normalmente os invejosos se sentem inseguros, têm baixa autoestima e um sentimento de incapacidade muito grande. E eles também têm uma sensação de que está sendo injustiçada. A pessoa invejosa, ela tem esse sentimento de que estão fazendo injustiça com ela. Nós vamos perceber que quando a pessoa deixa a inveja adentrar dentro de si, quando a pessoa deixa a inveja tomar conta da sua vida, ela se torna patológica, que segundo alguns especialistas, são mais comuns do que se imagina. Quem sofre desse mal é capaz de caluniar, é capaz de perseguir, é capaz de mentir, e em casos mais extremos, desejam até a morte do invejado, quando eles próprios não matam o invejado. Nós vamos ver também exemplos aqui logo adiante. Vocês devem conhecer uma história de um homem chamado Caim que matou Abel. Vocês devem conhecer a história de 11 irmãos que jogaram o mais novo numa cova tentando matá-lo. Tudo por inveja. Então, quando esse sentimento se torna muito forte dentro da pessoa, aquele que inveja, ele é capaz de tirar a vida do invejado. Ele é capaz disso. Há também os que somatizam. Nessas situações podem apresentar quadro depressivo, autodestrutivo, podem demonstrar agressividade e tendências suicidas. Pessoas que deixam a inveja tomar conta da sua vida. Determinado psiquiatra acredita que, salvo os casos patológicos, as pessoas têm livre-arbítrio para viver ou eliminar a inveja. Esse é um sentimento muito antigo, muito primitivo, como disse para vocês, começou lá na primeira família formada na humanidade. E esse sentimento deve ser trabalhado na vida do homem que quer se libertar disso e que quer ir para o céu. Agora, o que a Bíblia vai dizer sobre esses assuntos? Olha, um dos pais da igreja, chamado Clemente de Roma,
ao escrever o comentário sobre a carta aos Coríntios, ele adverte. Ele adverte acerca dos males que a inveja pode provocar. E ele afirma, e eu creio nas afirmações dele, eu comungo da mesma ideia. Ele afirma que a inveja foi a causa do assassinato de Abel, quando Caim cometeu fratricídio. O fratricídio é o assassinato do irmão. Ele afirma que a inveja foi a causa do ódio dos irmãos de José que o levaram à cisterna. Ele afirma que a sedição de Arão e de Miriam, registrada em Números 12, de 1 a 16, teve como princípio um pouquinho de inveja do seu irmão Moisés. Ele afirma também que a rebelião de Coré, de Corá, de Datã e de Abirão, aquela rebelião também principiou com a inveja. Ele afirma que a perseguição de Saul na tentativa de matar Davi não foi por outro motivo que não fosse a inveja. E aí, não precisa nem dele afirmar, mas muito provavelmente a gente vai compreender assim, que o motivo que levou Daniel para a cova dos leões foi a inveja dos governadores, dos sátrapas, foi a inveja daqueles que viam em Daniel algo diferente. Ele vai dizer também que o que levou Sadraque, Mesaque, Abidenego, Misael, Ananias e Azarias, os nomes hebraicos, os nomes de origem, a fornalha de fogo ardente aquecida 7 vezes mais, não foi outra razão que não a inveja contra eles. Quando disse para vocês no início que a Bíblia, do início ao fim, ela está falando desses assuntos, ou está mostrando para a gente, pastora Vanessa, pastor Kennedy, a Bíblia do início ao fim está mostrando para a gente evidências dos estragos que a inveja causa. Nós vamos perceber quando chegamos no Novo Testamento, ainda no Velho, nós vamos perceber que a morte de Nabote, ordenada por Jezabel, esposa do rei Acabe, se deu única e exclusivamente por conta da inveja, da cobiça de Nabote à vinha de Acabe, à vinha de Nabote. A Bíblia diz que perto do palácio do rei Acabe existia uma vinha, e seu proprietário era Nabote, e essa vinha era a herança de seus pais, e a Bíblia diz que a herança não se venderá perpetuamente, nunca se vende uma herança, era lei, é costume até hoje. Aí chega o rei e propõe a compra daquela vinha, que ele olha, está ali à volta do seu palácio, e ele queria fazer um jardim, e ele propõe comprar, ele propõe trocar, ele propõe dar uma melhor, mas Nabote, que era fiel à herança que Deus tinha lhe dado, ele diz: não, eu não posso vender, isso é herança. O rei se entristece, fica cabisbaixo, moribundo, vai para casa, fica igual menino, não quis comer, e chega lá sua esposa Jezabel: por que é que seu semblante está desse jeito? Por que é que você não quer comer? É porque Nabote não quis vender a vinha que eu tanto queria. Pode ficar tranquila, a vinha é sua. Jezabel manda matar Nabote.
Isso é cobiça. Cobiça, no dicionário, inveja e cobiça são palavras sinônimas aqui no dicionário. Por inveja, por cobiça, Nabote morre. O 10º mandamento fala, lá em Êxodo capítulo 20, o 10º mandamento vai dizer que não se pode cobiçar nada. Não se pode cobiçar nada. 20:17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. É do teu próximo, é dele, não é seu. Não inveje, não cobice, não queira para si aquilo que não é teu, que é dele. Luís Vaz de Camões, poeta português do século XVI, considerado uma das maiores figuras da literatura em língua portuguesa, ele disse: onde há inveja, não há amizade. Você sabe, na maioria das vezes, quando as pessoas têm inveja de você. Na maioria das vezes, você sabe quando a pessoa tem inveja de você. Você sabe, você percebe quando a pessoa não se alegra com uma vitória sua. Pessoas invejosas não conseguem se alegrar com a alegria do seu próximo. Pessoas invejosas, ela não consegue ficar feliz quando você é abençoado. Pessoas invejosas, você descobre, você percebe. Tente afastar das pessoas invejosas. As pessoas invejosas, além de adoecerem a si próprias, elas podem matar você. Ela pode destruir o que é seu. Pessoas invejosas você conhece. E onde há inveja não há amizade. Não pense que essa pessoa é sua amiga. Não pense que esse é seu amigo. Pessoas invejosas, onde há a inveja, não existe amizade. Essa é uma pseudo-amizade, é uma amizade falsa. Essa pessoa que está do seu lado e que você já percebeu que ela te inveja, afasta-te delas, porque elas podem fazer você vir a sofrer. Afaste-se delas. Evite contato com elas. Ame, ame, ame. Mas amar não significa que tem que andar do lado 24 horas. Que você tem que levá-la na sua casa, que ela tenha que entrar no seu carro. Não fale para ela do seu marido, não fale para ela do seu esposo, não fala para ela das bênçãos que você está recebendo no seu trabalho, não fale dos seus sonhos, não fale dos seus projetos, porque ela vai tentar entulhar, ela vai tentar matar os seus sonhos, ela vai tentar impedir que você alcance, porque a maior felicidade dela é ver o seu fracasso. A maior felicidade da pessoa invejosa é ver o seu fracasso. Tapinha nas costas, beijinhos na face, oração contrária. Torcendo para o seu fracasso, para a sua derrota, para o seu insucesso. Inveja é uma obra da carne. Inveja é um mal que está presente na vida em família, na vida em sociedade, está presente na escola, na faculdade, no trabalho, na comunidade cristã, entre os líderes, entre os cristãos, entre os irmãos. Oremos, queridos.
Oremos. Para que Deus faça conosco. Oremos como Davi orou. E peçamos a Deus que sonde o nosso coração. E veja em nosso íntimo se há algum caminho mau, dentre os quais o caminho da inveja, para que trilhemos o caminho da alegria, do gozo, pela felicidade e pelo sucesso do nosso próximo. Olha só, nós lemos Gálatas capítulo 5, versículo 21, que fala que a inveja está entre aquele rol ali de obras da carne, e que os que praticam essas obras e cometem essas coisas, mas não só que as cometem, mas que também as consentem, essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Fique imaginando, por isso que a Bíblia fala, Jesus fala que naquele dia muitos dirão: mas Senhor, em seu nome nós expulsamos demônios, falamos novas línguas, curamos enfermos, estava na igreja, cantava no louvor, pregava, ia para a oração, jejuava, meditava na sua palavra. Jesus simplesmente dirá: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Haverá muitas surpresas lá no céu. Quando chegarmos no céu, e nós vamos chegar em nome de Jesus, quando chegarmos nos céus, nós vamos nos surpreender com muitas coisas. Nós vamos sentir falta de muitas pessoas que estavam aqui do nosso lado, ceava conosco, congregava conosco, servia a Deus conosco. Nós vamos sentir falta de muitas pessoas, ao passo que veremos lá muitas pessoas que imaginávamos que não estavam lá. Lá haverá muitas surpresas. Cuidado, porque naquele dia não adiantará dizer: mas Senhor, abre-nos a porta. É tarde, a porta já se fechou. Então em Gálatas nós lemos isso. Vamos ver o que a Bíblia diz ainda sobre a inveja. Marcos capítulo 7 vai dizer que do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, as avarezas, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. A inveja sai de dentro, isso contamina você. Êxodo 20:17 já disse: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher, nem seu servo, serva, boi, jumento, ou coisa alguma que lhe pertença. A Bíblia está proibindo, está condenando, está advertindo. Tito vai dizer: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja. Olha a conjugação do verbo, vivíamos. Hoje nós não vivemos na inveja mais, porque nós somos lavados, redimidos no sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestou, a bondade e o amor pelos homens, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à misericórdia do Senhor. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito 3:6. Romanos capítulo 1,
Romanos capítulo 1 vai incluir a inveja ali como um pecado de pessoas que se afastam de Deus. Olha o que diz: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas consentem com os que as fazem. Olha, eles conhecem o juízo de Deus e sabem que todos que cometem isso aqui são dignos de morte. Essa morte aqui é a morte espiritual. O invejoso é um morto espiritual, não vai morar no céu. Olha o que Pedro 2:1 diz: portanto, livrem-se de toda maldade, portanto, livrem-se de todo engano, portanto, livrem-se de toda hipocrisia, portanto, livrem-se de toda inveja e toda espécie de maledicência. A Bíblia está te alertando, a Bíblia está te instruindo. Jó 5:2 diz: o ressentimento mata o insensato, e a inveja destrói o tolo. Gálatas, Paulo vai dizer ainda: olha, se nós vivemos no Espírito, uma nova vida em Cristo, a gente tem que andar também no Espírito. E se andarmos em Espírito, a obra da carne, ou as obras da carne, a inveja, não vai ter vez na nossa vida. Paulo ainda fala aos Gálatas: não sejamos cobiçosos e de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Você percebe que todos os escritores da Bíblia estão combatendo a inveja? Paulo a Tito, Paulo a Timóteo, Paulo a Gálatas. Olha só, quando José sonhou um sonho e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim, e contando o sonho a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe, teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seus irmãos, pois, o invejavam. Você percebe que quem inveja está do lado? Você percebe que quem inveja às vezes está debaixo do mesmo teto, está na mesma repartição, está na mesma sala de aula, está na mesma igreja? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Lá em Atos, capítulo 7, quando da fala de Estevão, quando estava prestes a ser apedrejado, ele vai narrar a história do seu povo. E no versículo 9 de capítulo 7 de Atos, ele vai dizer: e os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Marcos capítulo 15, versículo 10, porque ele bem sabia, Pilatos, ele bem sabia que por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado para ser julgado. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis 26 acerca de Isaac:
E engrandeceu-se o homem, Isaque, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os seus servos, ou os servos de seu pai, tinham cavado nos dias de Abraão, os filisteus entulharam, encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque você é muito poderoso, e tem se feito mais rico e mais próspero do que nós. Olha o que a inveja causa: separação, briga, incômodo, sofrimento no outro. Olha o que Saul fez com Davi. Quando Saul ouviu aquelas mulheres que dançavam e cantavam e diziam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares, Saul ficou muito irritado, com muita raiva e com muita inveja. E ele diz, aborrecido, ele disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, diz a Bíblia, Saul olhava com inveja de Davi. Olha como esse mal é terrível, esse mal é terrível, esse mal é terrível. Vamos ver o que os livros poéticos falam sobre a inveja. O Salmo 37, versículos 1 e 2 diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Veja o que diz Provérbios 3, 31 e 32. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolha nenhum de seus caminhos, porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Deus tem intimidade com o sincero, Deus não tem intimidade com o invejoso. Olha o que diz Provérbios 23, 17: o teu coração não inveja os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo dia, o dia todo. Olha o que diz Provérbios 24, 1, 19 e 20: não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios, porque o homem maligno não terá galardão, e a lâmpada dos ímpios vai se apagar. Olha o que diz Provérbios 27, 4: o rancor é cruel, e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? O rancor é cruel, a fúria é destruidora, mas ter uma pessoa invejosa do seu lado, você consegue suportar? Olha o que diz Salmo 73, eu vou deixar esse salmo por último, que eu vou falar dele mais. Olha o Provérbios 14, 30, o sentimento sadio é vida para o corpo. Sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. A inveja é podridão para os ossos. A inveja é podridão para os ossos. Eu quero falar mais alguns versículos aqui para me voltar nesse que eu pulei aqui, que é o Salmo 73, que eu quero discorrer um pouquinho sobre o Salmo 73. Provérbios 3, 31 e 32 vai dizer assim: não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos,
Pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo, do justo, o Senhor é grande amigo. Nós vamos combater isso tudo por meio do amor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso. A pessoa que inveja não ama. É o oposto de Coríntios aqui, do que o Paulo está dizendo aos Coríntios. Porque o amor, ele não é invejoso. Se você é invejoso, se você é invejosa, você não ama. Porque quem ama se alegra com a vitória do seu próximo. Não quer ser o que o seu próximo é. Não quer ter o que o teu próximo tem. Não quer fazer o que o teu próximo faz. Porque o invejoso está relacionado com esses três verbos: fazer, ter e ser. O invejoso, ele quer fazer o que você faz, ele quer ser o que você é, ele quer ter o que você tem. E se a pessoa assim o é, ela não tem amor. E quem não ama, não é digno do reino dos céus. Eclesiastes 4 vai dizer: também descobri que as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso, mas tudo isso é porque elas querem ser mais do que os outros. Quem disse isso foi Salomão. Descobri que as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso, mas isso é porque elas querem ser mais do que os outros. Tudo isso é ilusão, é correr atrás do vento, disse Salomão. Mas aqui no Salmo de número 73, nós vamos ver uma situação. Nós vamos ver uma situação aqui no Salmo 73, de um homem, o salmista. Esse salmista não era Davi, porque nem todos os salmos foram escritos por Davi. Esse salmo foi escrito por Asaf. E nesse salmo, esse salmista, que era um homem do altar, era um músico. Ele era um músico. Ele era do ministério de louvor lá da época. Ele era do altar. Ele disse que os seus pés quase escorregaram e que ele quase caiu. Sabem por que isso aconteceu? Olha o que ele diz no versículo 2, 73, versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Por quê? Versículo 3 vai responder: porque eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Olha que coisa. Era crente, era do ministério do louvor, era compositor, era músico, era tocador, não sei se era o líder, fazia parte. Mas ele disse que quase se desviou, porque ele teve inveja da prosperidade dos ímpios. Que coisa terrível. Que coisa terrível. Agora, o que aconteceu com esse homem? Olha só. O ímpio prosperava, ele ficava doente. O ímpio prosperava e se incomodava ele. Trazer para os nossos dias. O ímpio andava num carrão, andava numa Mercedes. Ele andava num carro mais humilde. Só que ele servia a Deus e o ímpio estava na bagaceira. E isso foi intrigando ele, pastor Leves. Mas Deus está errado. Ele ficou inconformado. Ele ficou enraivecido. E meio que na bronca com Deus. Mas Deus, eu estou aqui pagando preço. Estou sendo fiel. Estou aqui no altar. Estou aqui fazendo a sua obra. Mas eu vivo nessa miséria. E o meu vizinho aqui
está na bagaceira, está no pecado, está na prostituição, está ali, está lá. E ele prospera e eu não. Irmãos, o grande problema dos invejosos é o que nós chamamos de comparação. A comparação é o grande problema para o invejoso, pastor Leverson. Porque a pessoa só tem inveja quando ela começa a comparar a si própria com o seu próximo. Se não tiver comparação, não tem inveja. A inveja só acontece, ela só decorre da comparação. Ele tem, eu também tenho que ter. Ele está lá, eu também tenho que estar lá. Ele pode, eu também posso. Só que ao invés de correr e pagar o preço para conquistar e estar do lado, ela prefere permanecer na inércia, ser um fracassado. Mas ela não se contenta, talvez, nem de estar do lado. Ela quer estar no lugar. Ela quer vir aqui para o meu lugar, me jogar lá para baixo para ficar aqui. É assim o invejoso. E como eu disse, o problema, o maior mal, o maior provocador da inveja é a tal da comparação. Quando você olha, pastor Josué, para alguém e começa a compará-lo com você, e você vê que aparentemente ele está numa melhor, você começa a sofrer com isso. Perceba o que eu falei. Você olha, Vitor Guilherme, para alguém e aparentemente ele está melhor. Já viu aquele ditado, a grama do vizinho é mais verde do que a sua? Já ouviram esse ditado? Aparentemente ele está numa melhor que você. O cara chega num carrão, você nem sabe se ele está devendo 150 prestações, não pagou nem a primeira ainda. Você tem um aí menor, mais humilde, mas está quitado, você não deve um centavo. Você está em situação melhor que ele, aparentemente ele está numa situação melhor do que você. Aí você começa a comparar, aí você começa a invejar. Aí ele chega todo feliz, o que comprou o carro, e todo alegre, todo motivado. Olha só que bênção, consegui comprar meu carro. O que não é invejoso elogia, parabéns, que Jesus te abençoe. Faz uma oração, que Deus te guarde quando você estiver conduzindo esse veículo, que não haja nenhum acidente, que não haja um furto. É sincero. O invejoso dá aquela olhada, dá aquela indignada por dentro, não é capaz nem de fazer um elogio. E aí por isso que eu disse que a pessoa percebe na hora o invejoso. Quando você faz comparação, aparentemente a pessoa está numa posição melhor que a sua e você começa a sofrer por causa disso. Foi o que aconteceu com Asaf. Ele olha para a prosperidade do ímpio e pensa que o ímpio está numa situação melhor do que ele. Só que ele, por um pouco de tempo, ele esqueceu que o ímpio vai para o inferno e ele vai para o céu. Quem é que está na melhor nessa situação, gente? Ele vai para o céu, o outro vai para o inferno, porque o ímpio que não aceitar a Jesus tem um inferno reservado para ele. Está igual Lázaro e rico. Lázaro viveu uma vida regalada, cheia de fortuna, cheia de bens aqui nessa terra. O mendigo estava lá, sofrendo. Mas um dia eles se encontraram lá do outro lado. Quem é que estava na melhor? O rico ou Lázaro? Aqui nós até podemos sofrer, mas lá do outro lado nos aguarda um céu de glória, uma coroa de justiça. Lá do outro lado nos aguarda a vida eterna com Cristo.
Comparação. Comparação. O pastor Claudenilson prega aqui nesse altar todo domingo. O pastor nunca me deu uma oportunidade para pregar. Aí começa a comparar com o Claudenilson. Fabrício toca todo domingo ali, ó. Eu só toco uma vez por mês. Fabrício é melhor do que eu, não vale nada. Estou sendo desprezado. Entende como é que é a inveja? Quando começa a comparar. Quando começa a comparar. Quando você começa a fazer comparação. O invejoso, ele se sente injustiçado. É injustiça isso, Ciro. É injustiça. Um toca todo domingo, um toca. Todo domingo um canta. Eu estou sendo injustiçado nesse ministério. Isso é sentimento de inveja. Isso é sentimento de incapacidade. Isso é sentimento sem segurança. Deixe de fazer comparação. Numa reunião que eu fiz com o líder de louvor uma vez, eu falei: não divulgue a escala do louvor o mês todo. Porque quando divulga a escala do louvor o mês todo, certa feita eu falei isso para um líder, para uma líder que a gente estava conversando de louvor. Quando você solta a escala do louvor no mês todo, ao invés de você olhar, pastor Claudinho, só o seu nome ali, que dia que você vai cantar e guardar, aí você começa a comparar. O pastor Melquisedeque está no primeiro domingo, está no segundo, ele vai pregar também na ceia, e só tem meu nome aqui uma vez. Isso é injustiça. Líder de louvor está de marcação comigo. Eu falei para um líder de louvor uma vez: não divulga a escala do mês todo não, porque isso causa comparação e alguém supostamente vai achar que está sendo injustiçado, que está sendo perseguido, que ele é menor do que os outros, que tem preferências dentro do grupo. Não, não é assim. Tudo tem um porquê, tudo tem uma razão. Aí quando começa a fazer comparação, dá nessas coisas. Então não divulga a escala toda. Estou usando o nome do Claudenilson aqui, irmãos, nada a ver, mas só para ilustrar. Se o Claudenilson vai pregar daqui 60 dias, não manda a escala daqui até 60 dias não. Manda só o dia que ele vai pregar para ele, porque ele não vai fazer comparação, ele não vai ver os outros. Porque tem muita gente morrendo, tem muita gente adoecendo. Sabe o que aconteceu com esse ministro de louvor aqui? Sabe o que aconteceu com esse crente aqui? Deixa eu ver aqui o versículo, eu acho que é o 21. O Salmo 21 fala assim, ó: assim, Asaf falando, o meu coração azedou, por conta dessas questões. O meu coração azedou, e eu sinto picadas nos rins. Olha os problemas aí, olha as enfermidades decorrentes da inveja. O meu coração azedou, ficou amargurado. Eu fiquei amargurado por conta dessa situação. Eu fiquei amargurado, pastores. E aí o meu rim começou a sentir dores, receber picadas. Aí eu entrei num estado de depressão. Aí eu tive que ser internado. Aí o médico faz os exames e ele vai dizer: você não tem nada. Clinicamente você não tem problema de saúde. Sabe o que é isso? São as doenças psicossomáticas. As doenças psicossomáticas, elas não são diagnosticadas no raio-x. Eu li aqui num dos versículos, citei aqui, que a inveja, ela causa podridão nos ossos, que a inveja mata, que a inveja destrói a alma. Cuidado. De repente essas dores que você sente tanto, pode ser por inveja. Você não consegue ver o sucesso do seu semelhante, do seu próximo. Você não consegue vê-lo em ascensão. Você não consegue vê-lo
recebendo um diploma, você não consegue vê-lo passando num concurso, você não consegue vê-la casando, porque você começa a sofrer, e é isso que a Bíblia está dizendo. Olha só, o meu coração azedou, isso é coração amargurado. A Bíblia diz em Provérbios, se não me engano, 14:30, que o rosto alegre aformoseia o coração alegre aformoseia o rosto. E aqui está dizendo, o meu coração ficou amargurado. Quando o coração fica amargurado, o semblante descai. Foi o que aconteceu com Acabe. Quando o coração fica amargurado, você fica triste, cabisbaixo, nos cantos, quer se trancar dentro de um quarto. A depressão pode tomar conta. Fiquei com o coração azedo. Você já viu pessoas azedas? Está do seu lado, mas parece que chupou limão. Triste, tenso. Tudo está ruim, nada presta. Está incomodada com alguma coisa. O meu coração se azedou e eu sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci. Ficou bruto, ignorante, áspero, machuca as pessoas, despreza as pessoas, foge às vezes das pessoas. Assim me embruteci, virei um bruto e nada sabia, era como um animal. E parecem animal mesmo. Tem pessoas que ficam tão bruta, tão ignorante perto da gente, que parecem animais. Animais selvagens, mal educados, ignorantes, machucam, ferem. As pessoas, às vezes, por conta da inveja, estão doentes. A minha carne, versículo 26, e o meu coração desfalecem. Por conta da inveja. O coração desfalece, a carne já está machucada. Meu Deus. A inveja mata. A inveja destrói. A inveja leva para o inferno. Tudo isso. Vi uma frase, anotei aqui. Fofocas são criadas por invejosos, espalhadas por tolos e aceitas por idiotas. Fofoca são criadas por invejosos, espalhadas por tolos e aceitas por idiotas. Cuidado, os invejosos causam males terríveis, completamente terríveis. Veja bem, pastor Silas Malafaia, enquanto psicólogo, ele disse, enquanto psicólogo, num artigo, que a inveja produz pelo menos 4 problemas a quem as alimenta. Produz um coração amargurado, produz doenças emocionais, produz estado de ignorância e produz também declínio espiritual. Ele continua dizendo em seu artigo: as complicações da inveja não afetam apenas o julgamento, o caráter ou os sentimentos de quem as alimenta,
Ele diz: a inveja causa perturbações emocionais, doenças orgânicas, porque a pessoa dominada por esse sentimento negativo costuma descarregar uma grande quantidade de adrenalina e cortisona no sangue, engrossando-o, aumentando a atividade do coração e o risco de infarto. E também o risco de derrame cerebral. Isso pode resultar em problemas de hipertensão e doenças cardiovasculares. Segundo Malafaia, além de uma sobrecarga emocional, a inveja pode causar ou pode resultar em transtornos de ansiedade, baixa imunidade e doenças como asma, úlcera, artrite reumatoide e neurodermatites, que são alterações crônicas da pele. Percebe os estragos que essa inveja faz? Percebem o quanto é terrível esse mal? Todos nós, em algum momento da vida, diz o pastor Silas, por admirar alguém ou desejar bênçãos semelhantes, já sentiu um pontinho de inveja, nas palavras dele. O problema é quando a inveja faz ninho no coração de alguém. Quando a inveja faz ninho no coração de alguém e passa a ditar a forma de pensar e relacionar-se consigo mesmo e com os outros. E ele diz que a comparação excessiva com o outro costuma levar o invejoso a ter baixa autoestima. Preste atenção. O invejoso, quando a inveja está instalada no seu coração, essa inveja ou essa comparação excessiva que causa inveja, leva o invejoso a ter baixa autoestima, amargura, conforme vimos aqui no Salmo, coração de Asaf azedou, ficou amargurado. Essa comparação excessiva leva também a ressentimento e pesar pelo bem alheio. Isso normalmente é expresso quando ele ridiculariza ou fala mal de outro, denegrindo-lhe a imagem. Quero que você fique de pé para a gente concluir, porque são 11 horas. Concluindo nesta manhã a minha fala, eu quero lhe dar alguns conselhos para você vencer a inveja. Primeiro conselho, Ministério Louvor Apóstolos. Primeiro conselho: valorize os dons e talentos que Deus te deu. Não queira ser o que o outro é. Deus te deu talentos específicos que é somente para você. Deus deu dons para você. Você não é um inútil. Você é um lavado, remido no sangue do Cordeiro, chamado para que produza, chamado para que dê frutos e os seus frutos permaneçam. Você tem valor e o seu valor foi preço de sangue. E a Bíblia diz que o valor de uma alma é de um preço incalculável. Ainda que reunisse todas as riquezas do mundo, não seria capaz de resgatar uma alma. Jesus derramou o seu sangue, resgatou você, então você tem valor, e o seu valor é incalculável. O seu valor é incalculável. Não precisa você querer ser ninguém, não precisa você querer estar no lugar de ninguém. Você tem valor. Primeiro conselho: valorize os dons e os talentos que Deus te deu, porque você tem valor. Não queira estar no lugar de ninguém. Segundo conselho: seja grato, seja grato, seja grato pelo modo como Ele, Deus, lhe fez e pela missão que Ele lhe confiou. Aprenda a contentar-te com o que tem. Filipenses 4,13 fala de um versículo muito conhecido que todos sabem de cor. Filipenses 4,13 vai dizer: porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Palavras do apóstolo Paulo.
Mas a gente sabe esse versículo de cor, e muitas pessoas não sabem o seu contexto antecedente, que diz o seguinte: olha, Paulo dizendo, versículo 12, Filipenses 4, eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí ele conclui: porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, aprenda a contentar com o que você tem e não olhe para que o seu irmão, para o que o seu irmão tem. O que ele tem, Deus deu para ele, não é para você. Você tem que saber estar contente em toda e qualquer situação, justamente por conta disso, porque em Cristo você pode todas as coisas, porque Ele te fortalece. Não olhe desejando o que não é teu na vida do seu irmão. Primeiro conselho, valorize o que você tem. Segundo conselho, seja grato pelo que Deus fez por você, pelo que você tem. E ainda, um outro conselho: não tenhas invejas dos pecadores, antes, sê no temor do Senhor todo o dia. Provérbios 23, 17, não tenha inveja dos pecadores, o fim deles você vai conhecer. O Salmo 1, qual o versículo? É o último do Salmo 1, não sei se são 8 versículos, fala: porque o caminho dos ímpios perecerá, mas o caminho dos justos permanece para sempre. Então não tenha inveja deles, porque lá no fim você vai ver essa diferença. Lá, o último versículo da Bíblia vai dizer: outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Você vai ver essa diferença. Então não tenha inveja deles, que eles vão na vibe deles, mas que você permaneça firme em Cristo, porque no fim você vai receber a sua recompensa. Outro conselho, quarto: submeta-se a Deus em amor. Submeta-se a Deus em amor. Obedeça a sua palavra, adore-o, não só pelo que ele lhe dá, mas adore-o pelo que ele é, porque ele é Rei dos Reis, ele é Senhor dos Senhores, ele é o Criador, ele é o Salvador da humanidade, ele é o nosso Senhor. Adoremos pelo que ele é e não pelo que ele nos dá, porque se ele nos der, ele é Deus; se ele não nos der, ele continua sendo Deus. Que Deus nesta manhã abençoe cada um dos irmãos aqui presentes, amém?